Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o universo jurídico, como é possível empreender com a advocacia. E para esse bate-papo, para essa entrevista, a gente convidou a Gisele Caraçaua, CEO do VLK Advogados. Gisele, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, Bruno, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho dessa minha jornada no empreendedorismo. Obrigada. De nada, a gente que tem uma honra, é um prazer te receber aqui para essa conversa. Gisele, o setor de advocacia tem passado aí por uma série de mudanças, de transformações em razão das novas tecnologias. Ou seja, os advogados hoje, eles de fato precisam se adaptar, né? Perfeito. É isso mesmo, Bruno. Hoje a gente enxerga que a advocacia como um todo, né, ela precisa se reinventar. Né? Hoje a gente precisa realmente conversar, ter uma interlocução com o cliente, entender o que ele precisa, porque muitos e muitos anos a advocacia foi colocada ali como um pedestal em que era bonito falar difícil, era bonito falar palavras super técnicas e ninguém entendia, né? Então, hoje a gente passa por uma virada de chave muito importante em que o direito ele precisa ali ter uma forma de pensar diferente, um mindset diferente, né? Muito voltado ali para o que a gente fala de user experience. Então, a gente como advogado, a gente está sendo muito desafiado até para beber de outras fontes, né? Eu, particularmente, tenho estudado muito sobre as questões de design, legal design, para justamente ter uma interação muito melhor e muito mais profunda com os nossos clientes e atender, de fato, o que eles precisam. Falando um pouquinho agora, Gisele, do empreendedorismo, a gente sabe o quanto que esse segmento, né, essa cadeia da economia, né, da economia produtiva brasileira tem crescido nos últimos anos, ainda mais em razão da pandemia, o quanto que pessoas deixaram de lado suas funções, suas profissões para empreenderem aqui no país. Como é que funciona na prática o empreendedorismo nesse mundo, nesse universo da advocacia? Olha, Bruno, eu vou dizer para você que a gente, hoje como CEO líder de um escritório que é focado em tecnologia, para a gente realmente a pandemia ela foi uma mudança de chave muito importante, relevante, porque os negócios que não eram digitais passaram a ter que, enfim, mudar de plataforma e ir para um online, né, que a gente diz. Então, todos os negócios tiveram que fazer essa curva forçada, os que não estavam presentes nesse universo digital. Então, para a gente aqui, que trabalha com essa área de direito digital, foi uma virada que claro que houve uma tristeza, porque pandemia foi um período muito difícil, as pessoas tiveram que ficar reclusas em casa, toda a forma de trabalho teve que ser revisitada, repensada, mas para a área do direito digital, isso acabou alavancando muitos negócios. Então, foi um período que foi, acho que na contramão de outras áreas, né, de negócio, a gente enxergou aqui que houve realmente um grande aumento de demandas, né, para justamente ajudar os nossos clientes a fazer essa virada para o mundo digital, então fortalecer a sua atuação digital de maneira segura, juridicamente segura. E para vocês, profissionais aí do direito, como se tornar um advogado, uma advogada, empreendedor, empreendedora? Uma palavra difícil, né? Uma coisa que a gente escuta é que empreender no Brasil não é para amador, né? Então, realmente é muito... o mercado hoje, quando a gente olha especificamente para o mercado da advocacia, é um mercado hoje muito grande, muito disputado. A gente tem, claro, advogados de todos os níveis, advogados né, não tão especializados, mas a gente tem muito advogado bom hoje no mercado, né? Então, realmente é um desafio. O que eu digo aqui, né, talvez como uma dica para quem está começando agora e que tem essa vontade de empreender,
na área de advocacia é pensar diferente, né? Como no comecinho da nossa conversa eu falei, né? A gente tem que repensar, está no momento de repensar a advocacia como algo que seja de fato ali agregador para os nossos clientes. Então, um dos nossos lemas aqui do escritório, e como a gente trabalha especificamente com inovação, é ter esse olhar do direito como impulsionador de negócios, né? Então, tirar aquele estigma de, lá vem o advogado me fala não, eu vou com um projeto bacana e o advogado vai me falar não. Não, vamos sentar junto, vamos pensar com cabeça focada em negócio e vamos dar um jeito de trazer segurança jurídica para o nosso cliente, né? Mas de maneira arrojada, de maneira criativa, né? De maneira a viabilizar negócios. E qual seria aí o perfil, ou melhor, as características de um advogado empreendedor? Eu acho que o primeiro ponto, advogado para ser empreendedor, ele precisa ser criativo. Antes de tudo, falando sobre técnica, né? Técnica acho que é algo que é default. Você tem que ter técnica para realmente trazer ali um serviço diferenciado para o seu cliente. Mas vai muito além da técnica. Não basta você ser um ótimo advogado, extremamente técnico, e você não ter ali a criatividade e a resiliência que o empreendedor precisa. Acho que criatividade e resiliência são dos principais ingredientes aqui que eu posso elencar para você como relevantes. E trazendo agora um pouquinho desse mundo digital, desse universo de transformação tecnológica, falando agora do direito digital, o que é que mudou nessa área de vocês com esse direito digital? Bruno, o que eu vou te dizer é que não é que o que mudou, é o que continua mudando sempre, né? Eu vou dizer que eu sou uma apaixonada, né, em trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é o direito digital, mas é um grande desafio. Porque o cenário quando você trabalha com tecnologia, com inovação, direito digital, é um cenário totalmente dinâmico. Então, algo que existia, já estava consolidado no ano passado, não necessariamente nesse ano vai estar tudo igual. Então, vou dar um exemplo prático para você. O ano passado, muito se falou sobre metaverso, né? Então, aqui no escritório, sim, eu pessoalmente estudei, mergulhei profundamente nas questões do metaverso e para entender todas as repercussões e impactos jurídicos nesse contexto. Mas o metaverso hoje não se fala disso, né? Até virou uma palavra que as pessoas evitam. Quando a gente fala de metaverso, a gente prefere até falar de realidades imersivas, né? E não utilizar essa palavra que ficou ficou cansativo falar sobre metaverso, né? Então, já mudou. A palavra do ano, a gente pode dizer ali que é inteligência artificial generativa. Então, realmente é um grande desafio quando você trabalha com direito digital, porque você precisa estar up to date, né? Então, sempre muito bem atualizado com todas as novidades que a tecnologia e a inovação nos impõe aí de maneira quase que frenética, né? O FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Então, a gente está o tempo todo pesquisando, estudando, para estar sempre muito bem atualizada nessas grandes tendências que a gente acompanha. E falando nela ou nelas, qual é a novidade ou quais as novidades ou qual a tendência ou as tendências que estão hoje bombando no momento? Acho que não tem como não falar de inteligência artificial, né, Bruno? A gente tem acompanhado aí que a inteligência artificial ela impacta de maneira multissetorial, ou seja, todos os setores estão ali sendo impactados pela inteligência artificial. E aí foi até interessante destacar que a Goldman Sachs publicou uma pesquisa na qual ela avalia a porcentagem de como a inteligência artificial vai impactar os diversos setores no mercado, né? E o setor jurídico é o segundo mais impactado, com 44% das atividades que poderiam ser automatizadas e poderiam ser impactadas por meio da inteligência artificial. Então, inteligência artificial é algo que não tem como não dizer, é uma tendência forte, sempre foi uma tendência, mas agora mais do que nunca, né? E a gente aqui do lado consultivo, quando a gente olha para essas questões dos nossos clientes, não somente embarcar a tecnologia de inteligência artificial na nossa operação, mas também entender muito bem das tecnologias que os nossos clientes
eles querem colocar nos mais diversos setores, né? Então, a gente tem clientes no setor alimentício, de mobilidade, enfim, nos diversos setores, a gente precisa estar muito bem atualizada para acompanhar todas as tendências e para ajudar na avaliação de riscos e como mitigar esses riscos nos negócios dos nossos clientes, né? Então, acho que essa é uma das grandes tendências que a gente fala. E a segunda tendência é muito voltada, Bruno, para a questão do relacionamento com o cliente. Então, mesmo aqui dentro do nosso escritório, a gente tem conversas com o nosso time, né, muito frequentes e recorrentes, de como trazer uma abordagem de legal design no atendimento dos nossos clientes, né? Então, uma abordagem voltada para o design, e muitas pessoas pensam ali que o design é só aquilo que é bonito. A gente sempre acaba fazendo um paralelo com o design italiano, né, do que é, enfim, chique, né, esteticamente agrada aos olhos, mas o design ele é muito além disso, né? O design ele é uma metodologia para sanar problemas, para resolver problemas. Então aqui a gente tem uma cultura muito forte de olhar para o nosso cliente, de colocar o nosso cliente na centralidade do nosso negócio. Entender quais são as dores, entender o que ele precisa, né, e trazer cada vez mais entregas que de fato possam ajudar os nossos clientes na tomada de decisões dos seus negócios. Tá certo, Gisele. A gente só vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e na volta a gente segue falando aí de inteligência artificial, inovação tecnológica, direito digital. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a possibilidade de você, empreendedor, querer aí apostar, investir nesse mercado do mundo jurídico, e a gente segue aqui falando com a Gisele Caraçal, CEO do VLK Advogados. Gisele, a gente falava no bloco anterior justamente sobre a importância, né, da inteligência artificial, principalmente com o quanto que essa inovação, essa transformação tecnológica, ela impacta o direito digital. Não só o direito digital, mas outros ambientes de negócios como um todo, né? É isso mesmo, a gente estava falando sobre isso, Bruno, e é um caminho sem volta. A gente diz que é um caminho que não dá para voltar. A gente, como escritório aqui, a gente precisa, de fato, estar muito atualizado com relação a essas questões das novas tecnologias, e a inteligência artificial é algo que veio para ficar. Vamos falar agora um pouquinho da participação, da presença de vocês, mulheres, nesse mundo da advocacia, mais basicamente nos escritórios de advocacia do Brasil aqui. Tem uma pesquisa, Gisele, que eu achei muito interessante, que chamou a atenção, na verdade. Praticamente apenas, né, digamos assim, 35% das mulheres tornam-se sócias dos escritórios de advocacia no Brasil. Mesmo vocês, né, mulheres empreendedoras, sendo aí a maioria, né, praticamente 60% de todos os advogados, ou melhor, das advogadas contratadas. De fato, um número que chama atenção, né? Com certeza, Bruno. Essa pauta é uma pauta que é muito, muito importante para mim. Eu, como mulher, mãe, né, empreendedora, advogada, é algo que realmente chama atenção, e eu acho que é um momento... quando a mulher ela chega nesse momento de liderança, é muito importante ter ali um senso de sempre trazer a visibilidade da causa e alavancar, né, a promoção de mais mulheres para esse lugar de liderança. Então, é algo que realmente é relevante. Você comentou desses dados, são dados realmente que eu monitoro, né, dessa questão dessa desigualdade. Mulheres, aí, nós mulheres advogadas somos a maioria quando a gente olha para um contexto demográfico do Brasil, e aí quando a gente olha para cargos de liderança, a gente ocupa ali menos de 35%, né, desse cargo de sócias de liderança. Então, realmente é um delta muito grande que a gente precisa avançar, né? O Brasil tem muito isso ainda, né? Existe ali uma questão estrutural que ela é relevante, né? E até só para compartilhar números, é legal quando a gente fala em números, porque isso dá mais
a gente consegue tangibilizar, né, essas questões de desigualdade. Foi feita uma pesquisa pelo Datafolha em 2021 que apurou que as rendas de mulheres advogadas, elas são quase 30% menores do que rendas de homens, né, advogados. Então, existe uma discrepância muito grande, não só na questão de liderança, mas na questão de renda também. Então, essa bandeira da liderança feminina é algo que é muito importante para mim, e acho que o primeiro ponto é reconhecer essa situação de desequilíbrio e trazer essa pauta para dentro dos escritórios para se discutir. E o segundo ponto, o segundo passo é, de fato, promover atividades, ações afirmativas, né, como, por exemplo, possibilidade de trabalho híbrido, né, para as mulheres, mas não só para as mulheres, né, acho que é algo que, com a pandemia, é algo que veio para ficar, mais auxílio creche, mentorias para as mulheres, então a gente precisa, de fato, falar mais sobre isso. Por mais que saibamos, Gisele, que nos últimos anos vocês têm conquistado um pouco mais de espaço no mundo corporativo, no ambiente organizacional, dentro de grandes empresas como líderes, chefes, gestoras, empresárias e empreendedoras, ainda há essa desigualdade, digamos assim, quando o assunto é principalmente, como você bem falou, a questão financeira, né? Salarial, né? Exato, Bruno. É uma pena, né? Acho que a gente está num momento de fato, trazer visibilidade para a causa e questionar, né? E sempre questionando e propondo ali ações assertivas para a gente diminuir essa falta de equidade, né? Que a gente diz. E acho que um ponto muito relevante, a gente tem estudado, eu particularmente tenho estudado muito sobre essa questão de gênero, diversidade e liderança feminina. E é algo que a gente realmente não faz sentido, não dá para entender o porquê que existe esse desequilíbrio tão grande, né? Porque os números demonstram, as pesquisas demonstram que mulheres, elas têm soft skills que são muito relevantes para promover uma liderança em um ambiente de trabalho saudável. Então, foi feito um levantamento, uma pesquisa promovida pela Harvard Business Review na época da pandemia, e eles apuraram que as mulheres que eram líderes, elas conseguiram resultados melhores para os negócios das suas empresas, porque elas conseguiram engajar muito mais os seus times. E por que isso, né? Porque empiricamente é provado que mulheres têm soft skills como, por exemplo, empatia, a colaboração, o trabalho em equipe, né? E naquele momento de crise, né, foi de fato ali apurado que em momentos de crise, mulheres conseguem de fato ter esse olhar para o outro. Isso é muito natural da mulher, né? Você conseguir identificar se tem alguém do time que não tá legal, você vai lá, chama para uma conversa, você engaja, você motiva, você cria relacionamentos verdadeiros e duradouros. Como é que você enxerga, Gisele, esse papel da mulher no empreendedorismo feminino nos próximos anos? Olha, Bruno, a gente tem uma milha muito grande para percorrer, mas até olhando a evolução, né, do mercado, a gente consegue ver que tem ali um horizonte importante, né, e as mulheres estão conseguindo ganhar espaço, e pode parecer até um pouco clichê falar isso, mas a gente foi, enfim, eu tenho aqui 41 anos, posso falar, né? Não é segredo para ninguém, mas nós mulheres fomos, quando a gente era pequena, a gente tinha muito aquela questão da competição feminina e tal, e aí eu realmente, ao longo da minha carreira, comecei a entender e ver que teve uma virada de chave muito grande, que é essa palavra que eu falei, clichê, da sororidade, né? Era algo que não era falado antes, né? Essa palavra sororidade. E hoje eu vejo, na prática, né, situações de sororidade muito, muito grandes aqui, entre colegas, entre amigas, entre mulheres que querem, de fato, puxar e alavancar a carreira de outras mulheres. Então, eu vejo que a gente tem ali uma longa jornada, mas eu já vejo grandes mudanças pela frente. Que bacana, parabéns, viu, Gisele? E como aqui estamos falando, né, também num futuro próximo, eu queria que você nos trouxesse para quem está nos assistindo quais as principais tendências para os próximos anos, ou melhor, o que esperar para os próximos anos. Bom, quando a gente fala são vários aqui. Se a gente falar especificamente sobre a questão do direito digital,
Como eu disse, então, essa questão da regulação da inteligência artificial é uma grande tendência, né? Isso cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia. A gente tem aí o regulamento, o marco da inteligência artificial europeu que está sendo discutido, e isso pode servir como base da regulação em outras localidades, especificamente aqui também no Brasil. Outra tendência, essa tendência que eu comentei com vocês, que é a inovação impulsionando negócios, inclusive os negócios jurídicos, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente liga muito à tecnologia, mas não necessariamente aqui a gente está falando somente de ferramentas tecnológicas, mas abordagens diferentes, né, a se empregar na tecnologia, como, por exemplo, metodologias de legal design, né? E essa questão da transparência e ética. Acho que isso não é uma tendência, né? Mas é algo que precisa estar presente em todos os negócios, especialmente ainda mais na advocacia. E para aquela mulher, Gisele, que está em casa nos assistindo, seja da área da advocacia ou até mesmo de outra área, queria que você deixasse aquela mensagem, aquela orientação para que ela de fato siga no propósito dela, acredite no sonho dela e que é possível sim empreender nesse Brasil, seja como advogada, seja desse mundo jurídico, seja em outra área da vida. Difícil, né, Bruno? Acho que a gente precisa inspirar outras mulheres a seguir nesse sonho do empreendedorismo, né? Eu, como mulher, mãe de 2 meninas, tenho uma menina de 8 anos e uma de 5, né? Eu coloco aqui o meu testemunho de que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e, como toda mulher, as mulheres têm muita garra, né? Muita garra. Então, acredite no seu sonho, estude e siga firme, que as coisas dão certo. É isso, acho que é importante a gente também falar muito rapidamente da importância da qualificação da capacitação, né? É preciso, de fato, se preparar tecnicamente para poder assumir ou apostar em qualquer sonho, em qualquer desafio, né, Gisele? Com certeza, eu acho que quando a gente fala de acreditar em sonhos, né, a gente não pode ter apenas essa crença, talvez ingênua, de que tudo vai dar certo. A gente precisa se preparar para quando a oportunidade de fato acontecer. Então, o estudo contínuo, né, essa pesquisa por tendências, enfim, treinamentos, cursos, eles são essenciais para até nos dar segurança para quando esse momento chegar, a gente está realmente preparada aí para encarar todos os desafios, porque eles são inúmeros, né, e são diversos, de diversas maneiras, tanto do ponto de vista administrativo, como até do ponto de vista pessoal, de você saber conjugar e saber dividir o tempo entre família e trabalho, né, e até desafios técnicos mesmo. Então a gente precisa estar preparada para quando tudo isso acontecer. E você é um exemplo disso, né, Gisele? Até porque você acaba aí se debruçando aí, né, se desdobrando, na verdade, para ser mãe, companheira, sócia, advogada, atender toda essa demanda que vem aí do escritório. Ou seja, é uma tarefa, é uma missão difícil, né? Mas que é possível, não é isso? Exatamente. São muitos pratinhos para equilibrar, Bruno, mas eu vou dizer que eu sou uma mulher muito realizada, sou uma mulher muito feliz, né? E eu não seria tão feliz se eu não tivesse a minha carreira profissional tão bem estruturada, né? Enfim, como, por exemplo, minha vida pessoal. Eu acho que o segredo aqui está justamente no equilíbrio, né? Acho que a gente como mulher e como qualquer profissional, eu não sou apenas advogada. Eu sou um conjunto de Giseles. Eu sou a Gisele advogada, a Gisele sócia e CEO, eu sou a Gisele mãe, eu sou a Gisele filha, eu sou a Gisele esposa, Gisele amiga, né? Então isso que torna muito rico. E com certeza aí no escritório, cada um no seu quadradinho, cada um com a sua função, sua responsabilidade, né? Já que são 3 sócios aí, acredito eu que todos têm a sua responsabilidade para seguir e tocar no dia a dia, né? Não, com certeza. Cada um dos sócios, quando você falou dos sócios, é muito interessante, porque nós sócios somos muito diferentes, né? Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem seu perfil. Tem o Rony, que ele é mais, enfim, mais desenvolto, mais falador. O Caio é mais low profile, mais tímido. E acho que eu sou um mix dos dois.
mas cada um com o seu papel, cada um com a sua vida e cada um com seus diversos papéis, né, na vida, tanto pessoal quanto profissional, e acho que isso torna o escritório muito mais rico do ponto de vista de diversidade, porque cada um tem sua história. A gente respeita muito isso, inclusive para o próprio time, né? A gente dá muita força para essa questão das pessoas realmente viverem outras coisas fora do escritório também, porque isso vai reverter em saúde mental, em desempenho, em novos olhares, né? Até para as entregas, um olhar empático para os clientes, né? Para ajudar em soluções criativas aqui nas demandas do escritório. Então a gente valoriza muito isso. Adorei conhecer um pouquinho aí desse lado Gisele profissional, Gisele sócia, Gisele mãe, parceira, companheira, amiga. Gisele, querida, Caraçaua, CEO do VLK Advogados, quero aqui agradecer essa sua participação conosco nesse bate-papo, na verdade, né? Não é nem entrevista, nesse bate-papo aqui no canal Empreender. Muito obrigada, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Está à disposição. Um abraço. Um abraço. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.